Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem de Jesus Cristo e os seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, em nosso estudo sobre esta verdade da vida de Jesus Cristo, nós vimos um debate intenso, mas intenso mesmo, entre Jesus Cristo, seus seguidores e aqueles que se dizem povo de Deus, seguidores de Deus. O debate de Jesus Cristo com os religiosos. Não foi com aqueles que não ligam para Deus, não. Não foi com aqueles que negam a Deus, não. Foi com aqueles que se dizem seguidores da Bíblia e seguidores de Deus. E como erro, ele aparece muito claramente quando Jesus Cristo está presente. Eles não podiam de maneira nenhuma, mas mesmo assim, de maneira nenhuma vencer Jesus Cristo, mas mesmo assim se achava um povo santo, o povo escolhido, o povo de Israel, o povo judeu, o povo escolhido, separado, que ninguém podia tocar. E Jesus Cristo disse: vocês são enganadores de si mesmo. E eu ainda digo mais, que as prostitutas, os pecadores, aqueles que se acham indignos, aqueles que ninguém dá nada por eles, se arrependerem e me aceitarem como Salvador, entrarão primeiro no reino dos céus antes do que vocês, que se dizem sem pecado, se dizem que não tem erro, se dizem que não tem nada. Então eles entrarão primeiro do que vocês. E com isso aqueles religiosos, considerados povo de Deus, ficavam irados com Jesus Cristo. E Jesus Cristo ainda diz mais, que pelas parábolas que ele falava, nós vamos aprender muitas parábolas hoje, pelas parábolas que ele falava, a nação de Israel, o povo de Deus, seria destruído, porque se recusam seguir os caminhos de Deus como Deus quer. Os líderes religiosos preferem do seu jeito, o próprio povo segue do seu jeito, não querem pegar os evangelhos de Jesus Cristo e aplicar a sua vida como Jesus Cristo ensinou. Querem a maneira deles, a maneira que bem entenderem. Povo de Deus, os que estão no caminho, os que se dizem seguidores. Então, irmãos, por causa disso, Jesus Cristo disse que os religiosos, o reino dos céus será tirado de vocês, dizendo a ele, e será dado a outros que deem os frutos. Foi aquela parábola que ele falou do homem da plantação de uva. Nós estudamos ontem, lembram? Pois é. Israel foi colocado ali para dar os frutos, para pregar a lei de Moisés, que foi dada lá no Monte Horebe a eles, a todas as nações, para que todos conhecessem o verdadeiro e único Deus. Mas eles só ficaram com aquela lei para eles. E ainda pior, eles pecaram contra aquela lei que era proibido fazer imagens de escultura e adorar outros deuses. E se ajoelhar diante de imagens de escultura era proibido pela lei de Deus, pela lei de Moisés. E eles fizeram tudo isso. Por causa disso, Deus enviou os profetas para repreendê-los e eles mataram os profetas. Ou seja, eles nem deram os frutos e mataram os servidores que o dono da plantação de uva mandou para pegar os frutos. Trabalhadores maus. Aí Jesus Cristo disse que esses trabalhadores será tirado o reino deles, a plantação será tirada deles e dada a outros trabalhadores que plantem melhor. Quem é esses outros? Nós conhecemos, é a igreja. Como a nação de Israel, o povo de Israel, recusou Jesus Cristo e o crucificou na cruz do Calvário, a salvação foi dada a todos os povos de todas as tribos, línguas e religião. Foi fundada a igreja. Este sim é o povo separado, o povo que tenta seguir os caminhos e os ensinamentos de Jesus Cristo. Eles dão os frutos que Jesus Cristo quer. Os frutos que o Pai, que é Deus, quer. Após finalizar este discurso, e todos ali pasmados, de boca aberta, com a verdade revelada, os principais sacerdotes, fariseus, os chefes religiosos, percebendo que essa palavra era contra eles, procuraram dar voz de prisão ali a Jesus Cristo. Mas tinham medo da multidão, porque a multidão estava de boca aberta com Jesus Cristo, com a sua sabedoria, e consideravam ele profeta de Deus. E eles tinham medo de prender Jesus Cristo ali. Bem, após isso, né, na mesma hora Jesus Cristo percebe isso, que eles não vão tentar prender, mas não vão conseguir por causa da multidão. E a multidão está querendo verdade. Mesmo não gostando daquilo que Jesus Cristo diz, mas estavam querendo ouvir mais.
E Jesus Cristo aproveita e fala mais uma parábola. Vamos ver qual foi a próxima. Nesse mesmo momento. Já estavam furiosos, mas mesmo assim ele não se intimida. Quem está com a verdade não se intimida, pode dar o que der. Pode dar, pode espancar, pode fazer o que quiser. Mas a verdade ele continua dizendo até o fim. Então Jesus Cristo olhou para eles e também disse outra parábola. Ele disse, o reino dos céus é semelhante também a um rei que foi celebrar a festa de casamento do seu filho, consequentemente o príncipe. Representa o casamento de Jesus Cristo com a nação de Israel, o povo judeu. Jesus Cristo foi enviado primeiro para a nação de Israel. Israel recusou ele e o crucificou, foi que ele ficou agora para todas as nações, todos aqueles que quiserem aceitá-lo. Mas primeiro foi para a nação de Israel. Então, este pai aí representa Deus. Certo? E o filho, a festa do casamento do filho, representa Jesus Cristo. E o casamento representa Jesus Cristo com Israel, a nação de Israel. Então o rei mandou seus servos buscar os convidados. Os convidados são o povo de Israel, para que Jesus Cristo foi enviado. E os servos do rei disseram assim a todos os convidados, que são a nação de Israel. Não era nós, não os povos do mundo, não, somente a nação de Israel. Vinde para a festa, está preparada. Jesus, o Messias está vindo e vai casar com vocês como nação. Vai se unir a vocês e salvar vocês. Vinde para a festa, vinde para as bodas do cordeiro. Mas quando os servos do rei chamaram os convidados, que é o próprio povo de Israel, eles disseram, eu tenho um jantar preparado, por isso não posso ir. Outro disse, vou para o campo trabalhar, não posso ir. Outros disseram, vou cuidar dos meus negócios, não posso ir. E não aceitaram o convite e ainda fizeram pouco caso do rei. Em um resumo, o povo de Israel rejeita Jesus Cristo como Messias, como Salvador. É Jesus através de palavra dizendo o que vai acontecer. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja o que o Espírito está dizendo. Então Israel recusa Jesus Cristo. Então o rei, muito irado, manda seus exércitos e destrói aqueles convidados. Resumo disso aí. Isso ocorreu com esses convidados, irmãos, da parábola que representa os judeus, no ano 70 depois que eles condenaram e mataram Jesus Cristo na cruz do Calvário. O general romano Tito eles haviam declarado guerra ao Império Romano e o general Tito destruiu a cidade de Jerusalém, o templo de Deus e as cidades que formavam o reino da Judéia. Destruiu tudo, tocou fogo e espalhou os judeus por outras nações, ainda levou muitos escravos para Roma. Se cumprindo aí a parábola de Jesus Cristo, que diz que o rei manda seus servos destruir aqueles convidados. Na verdade, irmãos, a grande festa está pronta, mas os convidados, o rei diz assim, depois disso aí, o rei diz assim, na verdade está pronta a grande festa, mas os convidados não eram dignos, ou seja, a nação de Israel não foi digna de aceitar Jesus Cristo. Eles recusaram. Essa festa era salvação. Era para Israel aceitar Jesus Cristo como Salvador. Os convidados eram o povo de Israel. Então o rei fala para todos os seus servos assim, vão agora por todos os caminhos, convidai para a grande festa todos que vocês encontrarem pela frente, em qualquer parte, e digam, a festa está pronta e todos são convidados. E os servos do rei saíram e encontraram pelo caminho muitos, ajuntaram mancos, cegos, pobres, miseráveis, aleijados, maus, bons, para se lavarem, se ajeitarem, se consertarem e participarem da grande festa da salvação. Isso representa a formação da igreja. A recusa de Israel, Jesus Cristo era o casamento, era entre Jesus Cristo e Israel. Israel recusa, é rejeitado e é destruído. Aí a salvação passa para a igreja, Jesus funda a igreja. Então todos os mancos, aleijados, aí representados na parábola de Jesus Cristo, somos todos nós que éramos pecadores e condenados. Então aceitamos Jesus Cristo, nos limpamos, nos regeneramos, voltamos de novo para Deus. E agora é a grande festa do banquete, em vez de ser Jesus Cristo com Israel, agora é Jesus Cristo com a sua igreja, formada por pessoas de todas as raças, tribos, religiões do mundo inteiro. Todos que aceitaram Jesus Cristo no mundo inteiro fazem parte da igreja, de um só povo.
e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Então é o casamento agora de Jesus Cristo com a sua igreja. Mas, quando já estava nas bordas desta grande festa, que será no céu, certo? Será as bordas do casamento de Jesus Cristo com a igreja, o rei, que é Deus, representa Deus, entrou na sala onde estava comemorando a festa e viu ali um homem, um convidado, que não estava com as vestes nupciais, ou seja, ele estava com a roupa apropriada para aquele momento. Ele estava com outro tipo de roupa. Então o rei perguntou a ele: como tu entrastes aqui sem ter as vestes oficiais do casamento? E aquele homem não tinha como dizer nada, pois a verdade estava estampada nele mesmo, que era roupa diferente. Não tinha nem como negar. Então ficou mudo, sem poder dar nenhuma explicação. Então o rei disse: esse é um enganador. Em vez de entrar pela porta, ele tentou pular o muro. Ele não agiu de forma lícita para ser salvo. Tentou um arrodeio, tentou entrar de forma errada. Isso não pode. Ordenou aos soldados: amarrai-os de pés e mãos e atirai-os nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, de tanta dor. Porque muitos serão chamados para a salvação, mas poucos são os que seguirão o evangelho verdadeiramente praticando ele. Este fato, irmãos, de ter encontrado convidados dentro da festa das bordas, sem as roupas apropriadas, é uma parábola, viu? Não quer dizer que ninguém vai para o céu e vai ser descoberto lá que é um enganador, não, não. Isso vai ser descoberto em 2 momentos aqui, nessa vida. Serão 2 momentos que irá se descobrir que o camarada está com as roupas erradas e que não poderá subir para Deus, não poderá ir para Jesus Cristo. Primeiro, após a minha morte, ou a sua morte, ou a morte de qualquer um aqui na terra, já será descoberto logo. Ele vai logo saber. Não tem disse-me-disse, não tem que procurar nada, não tem que fazer nada. Ele vai descobrir logo. Ele vai saber as vestes que vai estar e vai saber se está condenado ou se vai para Jesus Cristo. Ou no ato do arrebatamento da igreja. Os que ficarem aqui é porque estão sem as roupas nupciais, sem as roupas adequadas para as bordas do Cordeiro, sem as roupas apropriadas para se casar com Jesus Cristo. E como é que eu sei se estou com a roupa ou não de participar das bordas do Cordeiro com Jesus Cristo? Como é que eu sei? É simples. Está vendo esses ensinamentos de Jesus Cristo? Cumpra-os. Estude eles. Procure seguir esses ensinos de Jesus Cristo. Não erra de jeito nenhum. Você receberá as vestes nupciais. Amar o teu próximo. Amar o teu inimigo. Bendizer o que te maltrata. Orar pelos que te caluniam. É isso aí. Não é andar com a Bíblia na mão, não. Somente não andar com a Bíblia na mão. Orar, fazer jejum, oração. Isso faz parte e fortifica. Mas o que lhe dá as vestes verdadeiras para a festa com Jesus Cristo é seguir esses ensinamentos. Em primeiro lugar, aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida e ter os seus pecados apagados. Porque sem isso, você pode fazer o que você quiser de bondade neste mundo. Você não vai ter as vestes do casamento com Jesus Cristo. Sem aceitá-lo, não há como fazer isso. Não há nem como começar. Primeiro, aceita Jesus Cristo como Salvador. Tem os seus pecados purificados. Daí por diante, começa a seguir os seus ensinamentos. Tudo que Jesus Cristo ensinou nos seus evangelhos. 4 evangelhos estão aí escritos. Com tudo que Jesus Cristo ensinou, tudo na sua vida se resume nestes 4 evangelhos. Tem resposta para tudo que você imaginar e quiser. Você só não busca se você não quiser. O homem só vai para o inferno porque ele é ruim para ele mesmo, porque ele quer ir para o inferno. Porque se ele não quiser ir para o inferno, só é ele seguir os ensinos de Jesus Cristo. Acabou-se. Então, são nesses 2 momentos que se descobre se está com as vestes nupciais, que está dentro para fazer a festa com Jesus Cristo, após a morte ou no arrebatamento, quando eu ainda estiver em vida. Se eu subir no arrebatamento para junto de Deus, é porque eu estou com as vestes nupciais. Se eu ficar aqui na terra depois do arrebatamento, é porque eu não estou com as vestes, fui rejeitado. Porque eu estava fazendo não estava seguindo os ensinos de Jesus Cristo como Jesus Cristo ensinou. Talvez estivesse seguindo do meu jeito, do jeito do pastor que me lidera, do jeito da minha denominação, do jeito da minha religião.
mas não do jeito que Jesus Cristo ensinou. Tem que seguir do jeito que Jesus ensinou. É isso aí mesmo, bota na sua cabeça, não tem pra onde fugir não. Não é kikiki, nem disse-me-disse, nem botando a mão na cabeça, não. É isso aí. Se não tiver as vestes, não sobe. Não vai. Carregar a Bíblia na mão, orar, jejuar, sem seguir os ensinos dele, não dá. Isto é fato, isto é verdade. E Jesus finaliza isso dizendo: por isso são muitos chamados, mas poucos escolhidos. Como é que pode ser muitos chamados e poucos escolhidos? Isto quer dizer que muitos são chamados para as religiões, denominações evangélicas, instituições religiosas que pregam a salvação em Jesus Cristo. Mas poucos são aqueles dentro dessas denominações e religiões e instituições religiosas que pregam o evangelho a toda criatura verdadeiramente, liberta os endemoniados, cura os coxos e aleijados, limpa os sujos, cura os enfermos, abre os olhos dos cegos, ressuscita os mortos, cura cegos, liberta presos, visita os presos, visita os enfermos. São poucos os que fazem isso. Entenderam? Muitos são chamados, as igrejas estão cheias de uma multidão. Mas quando vai se olhar quem faz essas coisas, que é as verdadeiras obras de Deus, são poucos escolhidos para fazer isso. Por quê? Porque são poucos que se entregam para Deus, que procuram os ensinos de Jesus Cristo. A grande parte vai-se embora com os ensinos da denominação, as doutrinas e costumes de homens, forma de ensinos de homens, dizendo que é de Deus, ensino errado, ensino de todo jeito, e eles vão seguindo. Poucos são os que o Espírito Santo escolhe para fazer essas obras. Curar os coxos, levantar os aleijados, limpar os sujos, curar os enfermos, abrir os olhos dos cegos, ressuscitar mortos. Isso é muito poucos. São esses escolhidos. Agora, por que isso também acontece muito? Porque muitos estão fazendo as obras da denominação, da religião, achando que são obras de Deus. Eles não conhecem. Infelizmente, não conhecem as obras de Deus. Eles só têm sentido, só conhecem as obras que os homens ensinaram a ele, que para eles são as obras de Deus. Mas existem as obras das denominações, das religiões, das instituições religiosas, e existem as obras verdadeiras de Deus. Não quer dizer que você praticando as obras das denominações, você está errado, não. Pratique, se são coisas boas, pratiquem. Não são costumes que eles têm lá na denominação, né? Na minha denominação, por exemplo, tem bons costumes que se deve praticar sim. Não tem nada que impeça, não. Não quer dizer que está errado, não. Mas o principal você tem que saber. O principal são as obras de Deus. Muitas vezes esses costumes e doutrinas da minha denominação, que eu tenho a minha denominação, foi de homens que instituíram. Parecem boas. Está dentro dos conformes, dá para fazer. Mas eu preciso primeiro fazer as de Deus. E quais são as de Deus? As de Deus é as de Deus, irmão. São essas que Jesus Cristo estabeleceu. As obras de Deus são estas. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Ide, libertai os sujos, libertai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, libertai os endemoniados, os que estão presos nas drogas, nas prostituições. Preguem o evangelho. Essas são as obras de Deus. Aí você pode dizer, se você pratica essas coisas, você pode dizer: eu faço as verdadeiras obras de Deus. Mas se você só faz as obras da denominação, você só está fazendo as obras da denominação. Porque faz as da denominação, é participar da evangelização nos domingos, participar dos cultos à noite, participar de um conjunto, participar da escola dominical, dizendo que a obra de Deus não é não. São obras feitas pelos homens para lhe edificar, para lhe ajudar. Cantar no conjunto ajuda você a participar com mais atividade no culto. Participar da escola dominical ajuda você a crescer em conhecimento nas escrituras sagradas. Tudo isso ajuda você. Mas não são obras de Deus, não. São obras feitas para lhe ajudar. E não obras que você está praticando para Deus. As únicas obras que você pratica para Deus são essas que Jesus Cristo mandou. Curar os enfermos, libertar os coxos, curar os aleijados.
os cegos, ressuscitar os mortos, pregar o evangelho. Estas são as verdadeiras obras de Deus. Pregar o evangelho, libertar os demoniados, curar os coxos e aleijados, limpar os sujos, curar os enfermos e doentes, ressuscitar os mortos, curar os cegos, libertar os presos dos pecados, visitar os doentes como se estivesse doente com ele, visitar os presos como se estivesse preso com ele. Essas são as verdadeiras obras de Deus, que todos os seguidores de Jesus Cristo precisam executar. Muito mais do que as obras que a denominação ensina, que a religião ensina, ou pelo menos continuar na caminhada tentando fazer estas obras. Você pode até não estar fazendo, mas você pode crescer e chegar a isso. Depende de você. Jesus Cristo examina a sua intenção. Não que você pode. Mas eu não posso fazer isso não. Isso é muito grande para mim. Isso Jesus não quer desculpa. Jesus está querendo uma coisa de você. Assim como ele quis daquele homem que foi até ele e disse a ele, eu levei meu filho está endemoniado. Eu levei para os teus discípulos, Jesus, eles não expulsaram. Meu filho está aí. Se tu puder fazer alguma coisa, faz. Está aí ele. Tu pode fazer alguma coisa? Aí Jesus Cristo disse para ele, tu pode crer? O problema não é se eu posso não, o problema é se você crê. Mesma coisa somos nós hoje. O problema não é se você pode curar o enfermo, orar e Jesus curar, orar e ressuscitar a morte. Não é se você pode não. É claro que você não pode, é claro que eu não posso fazer isso. O problema não é esse. O problema é se você tem desejo de fazer isso, se você está buscando fazer isso. Jesus pergunta a você, você quer? Porque se você quer, tudo é possível para aquele que crê, disse Jesus Cristo. E aí? Eu tenho desculpa para dizer que não faço isso? Não tenho. Você só tem desculpa para dizer que não faz essas coisas a mim. E eu vou aceitar também porque eu também não estou fazendo. Não sou hipócrita. Agora eu tenho certeza que você não vai ter desculpa para Jesus Cristo. E quem está mandando você fazer isso não sou eu não. Que estou falando isso aqui não. Foi Jesus Cristo. É a Ele que você vai prestar conta, não é a mim não. Eu tenho que prestar conta de mim mesmo. O meu coração sabe se eu estou tendo a intenção, se eu quero fazer isso, se eu tenho desejo de fazer isso, se eu estou orando todos os dias pedindo a Deus, Deus me ajude a eu conseguir fazer a tua obra, a fazer essa libertação do povo, a pensar nos outros e não em mim mesmo, que já estou salvo, né? Estou ali na denominação, vou, canto no conjunto, já tá, para mim está tudo bem. Não está não. Você precisa compartilhar, você precisa libertar, você precisa curar coxo. Esse é o desejo de todos os seguidores do mestre. Todos os seguidores de um ensinador procuram fazer como ele ensinou. Mesma coisa somos todos nós que dizemos que seguimos Jesus Cristo. Precisamos fazer como ele fez. Porque essas são as verdadeiras obras de Deus, que todo seguidor precisa executar, ou pelo menos tentar executar. Jesus Cristo continua dizendo que pela lei de Moisés dada a Deus, as coisas deveriam ser executadas, mas eles não executavam o povo de Israel. Após esse discurso, neste mesmo dia, Jesus continua a sua caminhada e o povo ainda ali admirada com o tipo de ensinamento desse homem, chamado Jesus Cristo. Admirada com ele. E Jesus Cristo, na sua caminhada, continuou com os seus discípulos. Chegaram dois grupos de religiosos. Já estava falando de religioso. Dois grupos de religiosos junto a ele. Um grupo se chamava Saduceu e outro grupo se chamava Fariseus. Era uma seita religiosa. Seguia a Bíblia, a lei de Moisés, mas com pensamentos de acordo com seus pensamentos. Vale salientar que representam as nossas denominações e religiões hoje com seus pensamentos. Mas todos aplicam a Bíblia, a lei de Moisés. Então esses dois grupos tinham diferenças e queriam saber quem estava com a razão. Se eram os saduceus ou se eram os fariseus. Que diferenças eram essas? Os saduceus acreditavam pela Bíblia que não havia ressurreição dos justos e muito menos existia anjos. Pela Bíblia eles estavam dizendo. Vejam só. Não era povo ateu, não. Não era povo religioso que seguia a Bíblia, seguia a lei. E eles eram mais estudados do que os fariseus. Eles diziam que não iria existir ressurreição dos justos. E não existia anjos. Já os fariseus diziam que haveria ressurreição dos justos e que existia anjos sim, pela Bíblia. Disputando na Bíblia, irmãos, isso. Os saduceus, se achando os melhores, mais do que os fariseus,
dando certo de que estavam completamente corretos, foram até Jesus Cristo. Tinham que procurar um mestre mesmo, que soubesse explicar a ele, porque o que eles tinham para dizer, só uma pessoa com a sabedoria do Espírito Santo naquela época poderia responder a eles. Outro grupo, outro mestre não poderia responder de jeito nenhum. Por isso eles foram ao mestre certo, que era Jesus Cristo. Então eles chegaram para Jesus Cristo, os saduceus, foram os dois grupos lá. Estava lá Jesus Cristo, seus apóstolos, os discípulos e todos os seus seguidores juntos. E também tinha os líderes religiosos lá. Então, os saduceus chegaram mais à fonte dentro de Jesus Cristo e disseram a ele: Mestre Jesus Cristo, nós queremos provar que não existe ressurreição dos justos. Então, veja bem, Mestre Jesus Cristo, Moisés escreveu na Bíblia que se um homem da nossa nação, do nosso povo, do povo de Israel, do povo separado, do povo, o único povo que adora a Deus, se ele se casar e morrer e não tiver filhos, o seu irmão casará com a viúva que ele deixou. E o primeiro filho que nascer dessa nova união com o irmão do defunto receberá o nome do defunto e será o herdeiro de tudo que ele possuía quando ainda estava em vida, antes de morrer. Sendo dessa forma, mestre, queremos provar não haver ressurreição dos mortos. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. Havia 7 irmãos. E o primeiro, mais velho, casou e não teve filho e morreu. Então o segundo irmão dele casou-se com a viúva que ele deixou. Mas também não teve filho com essa viúva e morreu. E assim foi com o terceiro, também não teve filho, casou com a viúva, também não teve filho, morreu. O quarto casou com a viúva, também não teve filho, morreu. O quinto casou com a viúva, também não teve filho, morreu. O sexto casou com a viúva, também não teve filho, morreu. E o sétimo casou com a viúva, não teve filho e morreu. E por último, morreu a própria viúva também. Então nós te perguntamos, mestre, os saduceus, se existe mesmo ressurreição dos justos, na ressurreição do justo, qual dos 7 irmãos será o marido da mulher agora? Já que todos os 7 irmãos casaram com ela dentro das normas, dentro da religião, dentro da lei que Moisés deixou. Todos casaram legalmente com ela. Quem será o marido desta mulher na ressurreição do justo? Irmãos, como eu disse antes, tinha que ser um mestre para responder isso. Era algo que só um mestre professor fora do comum poderia solucionar, pois os dois grupos estavam ali presentes, sem falar dos líderes religiosos, dos apóstolos, dos seguidores de Jesus. Todos estavam ali esperando uma explicação para essa incógnita. Nenhum doutor da lei da época poderia explicar isso, nem o sumo sacerdote que estudavam a lei, nem ninguém. Mas diante do Mestre Jesus Cristo tudo muda. Foram para a pessoa certa, sem arrudeio, sem arrumadinho, sem palavras bonitas e enrolonas, sem contos de fada, sem conto da carochinha, sem história de tramposo. Jesus Cristo responde a todos ali e diz: vocês, saduceus, erram e não chegam a essa solução lógica porque não conhecem as Escrituras. A Bíblia, apesar de terem em suas mãos, de dizer que estudam, mas não estudam ela com amor e não são inspirados pelo Espírito Santo. Não conhecem o poder de Deus. Pois na ressurreição do justo, que haverá sim ressurreição do justo, os fariseus estão certos, haverá ressurreição do justo. Mas quando isso acontecer, depois da ressurreição, todos ali nem se casam, nem se dão em casamento, não vai haver nada disso, pois todos viverão e serão como os anjos de Deus no céu. Não precisam de sexo, não precisam de casamento, não precisam de nada. A vida é um prazer espiritual e não material. Sexo, casamento, prazeres aqui da carne, só é aqui nessa vida, nesse mundo. Depois que partir para o outro, acaba tudo isso. Precisa de casamento, não precisa ser mulher de ninguém, nem homem, nem lá não existe marido, mulher, nem nada não. É todo mundo como se fossem os anjos. Não necessita de nada disso, ninguém vai se lembrar dessas coisas não. Essa preocupação de casamento, de filho, de pai, é só aqui. Lá é paz, descanso e prazer e alegria no Espírito Santo. Irmãos, quando os dois grupos ali, de boca aberta e pasmado,
diante desta resposta de Jesus Cristo. E todo o povo ali, todo mundo admirado. O próprio Jesus nem deixou eles voltarem sentidos. Foi logo dizendo, e tem mais, sobre a ressurreição dos mortos. Vocês também nunca leram no livro da lei de Moisés, na Bíblia, quando Moisés estava no Monte Horebe e a sarça queimou na frente dele. E Deus disse a Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ou seja, eu, Jesus Cristo, digo, mesmo que estes três já tivessem morrido há milhares de anos antes de Deus falar ali com Moisés no Monte Horebe, ele falou e usou o termo no presente, que eles estavam vivos e não mortos. Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos diante de Deus e não mortos. E mais ainda, eu, Jesus Cristo, digo, Deus não é Deus dos mortos, mas é Deus dos vivos. O Todo-Poderoso é um Deus de vivos e não de mortos. Deus não tem nada com mortos e nem com a morte. Quem tem algo com mortos e com a morte é o diabo. Todos aqueles que procuram morte, procuram cemitério, procuram morte, só fala de morte, é porque não tem Deus. Quem vai para cemitério festejar dia de mortos é porque não tem Deus. Porque Deus está justamente o contrário da morte. Deus é a vida. Deus não tem que ter nada com... Quem tem coisa com a morte é o diabo, que a morte veio por causa do pecado. E o diabo é o dono do pecado. Então, quem vai para o cemitério comemorar o dia dos mortos, quem fica falando de mortos, quem só fala de morte, é porque está com o pai dele, que é o diabo. O diabo é o dono da morte. Morte é com o diabo. Jesus Cristo não, Deus não, ele é vida. E mesmo que você morra estando com ele, você está vivo diante dele. Morte nem chega perto. Isso é só a morte do corpo, o espírito está vivo como nunca esteve. É só o corpo que morre. Ali não é mais a pessoa. Quando eu morrer, não vai ser esse corpo, quando você olhar para esse corpo morto, não é eu que estou ali, não é o corpo, só a capa. Não serve de nada, vai para debaixo da terra e vai ser comido e destruído pelos bichos. Não serve de nada não, o corpo não. É esse que faz dentro de mim, que é o meu espírito, é que sobe para Deus. Minha alma é que vai para Deus. Certo? É isso que vale, e não o corpo. Nessa hora, irmãos, o grupo dos fariseus jubilaram de felicidade em cima dos saduceus, porque eles acreditavam pela Bíblia na ressurreição. Por isso, em um dos poucos momentos na vida deste grupo religioso chamado fariseu, que Jesus Cristo tanto criticou pelos mortos, e andavam errados, viu? Errado era o grupo dos fariseus. E Jesus criticava eles muito, dizendo que eles estavam condenados por causa dos erros. Mas nesse requisito de ressurreição dos justos, eles estavam certos. Por isso, pela primeira vez, eles elogiaram Jesus Cristo. Ele disse, mestre, tu disseste muito bem, parabéns. Mas isso porque eles ganharam a questão com os saduceus. Eles só elogiaram Jesus Cristo porque eles ganharam a questão com os saduceus. E não porque eles aceitavam a verdade de Jesus Cristo. Mas a grande multidão que estava ali ficou de boca aberta, boquiaberto e abismados da inteligência e sabedoria de Jesus Cristo, que superava a tudo e a todos. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo nos ajude, irmãos, a colocar isso em prática, a colocar esses ensinamentos, a compreender com Jesus Cristo que Ele é Deus dos vivos. Somente os vivos estão diante de Deus, os mortos não. Não que Ele estoura com o morto, mas é minha mãe, irmão, é meu pai, mas não é mais ele que está ali não. Ali é o corpo que vai apodrecer. Eles já saíram dali de dentro. Se você for atrás do corpo do seu pai e da sua mãe, você está indo atrás do nada. A Bíblia diz que nada sabem aqueles que procuram nos cemitérios mortos. São mortos iguais a eles. Jesus Cristo disse, deixa os mortos procurar os mortos. E vem e segue-me. Que estes ensinamentos que não são meus, são de Jesus Cristo, entrem na sua mente e no seu coração. E você escolha Jesus Cristo, como eu escolhi.
Devemos escolher Jesus Cristo, seus ensinamentos. Não venha para mim, eu não estou ensinando isso. Eu não tenho condições de ensinar isso. É muito alto para mim. Eu estou ensinando aquilo que Jesus Cristo ensinou. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a praticar em nome de Jesus Cristo. Amém?